Nós vamos iniciar o culto. Eu convido os irmãos a se colocarem de pé. Nós vamos ter uma palavra de oração nesse momento. Eu vou pedir ao irmão Maílson que nos eleve a Deus em oração. Oremos. Sim, Senhor. Amém. Ainda de pé, irmãos. O irmão Lucas vai chegar. Vamos louvar o nosso Deus. Amém? Boa noite. Vamos cantar livro de Corinho, número 367. Reunimos-nos aqui. Aqui para glorificar o Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus, Senhor, adorar o Rei Jesus, Senhor, de si mesmo se esquecer e só pensar em Cristo Rei Jesus. De si mesmo se esquecer e só pensar em Cristo Rei Jesus. De si mesmo se esquecer e só pensar em Cristo Rei Jesus, Senhor, adorar o Rei Jesus, Senhor. Levantemos nossas mãos para glorificar o Rei Jesus. Levantemos nossas mãos para glorificar o Rei Jesus. Levantemos nossas mãos para glorificar o Rei Jesus, Senhor, adorar o Rei Jesus, Senhor. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. De si mesmo se esquecer e só pensar em Cristo Rei Jesus. Levantemos nossas mãos para glorificar o Rei Jesus, Senhor, adorar o Rei Jesus, Senhor. Amém. Podem se sentar. As crianças vão cantar. Elas podem chegar.
Muito bem, irmãos, nesse momento nós vamos fazer o recolhimento de ofertas. Convidar o irmão Danilo, irmão Cristiano. Oremos. Muito bem, nesse momento nós vamos ter mais um especial, o Remanescentes da Fé. Nós vamos passar agora a ceia. Pastor Misael tem a palavra. Mais uma vez, boa noite, irmãos. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11.
Como de costume, nós vamos ler verso 23 ao 30, e os irmãos terão seu tempo, né, para autoexaminação, orando, e logo depois, quando todos terminarem suas orações, assentados, nós vamos dar prosseguimento à celebração da ceia do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. A palavra de Deus diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Nesse momento, os irmãos podem ter o tempo, né, para a sua autoexaminação. Oremos. Eu vou pedir aos irmãos, né, que vão estar nos ajudando a servir os elementos que cheguem. Enquanto eles vão chegando aqui, eu vou explicando, né, mais uma vez. Lembrando aos irmãos que a ceia do Senhor na nossa igreja ela é parcialmente aberta àqueles que promulgam de uma mesma fé que nós, que estão em comunhão com a sua igreja, são salvos, batizados e membros, né, de uma igreja. Você, cumprindo com esses requisitos, você está aprovado, né, para participar da ceia do Senhor juntamente conosco. Lembrando que nós estamos aqui hoje à noite celebrando a ceia do Senhor. Amém, irmãos? Celebração é festa. Nós não estamos aqui fazendo o funeral e o sepultamento de Jesus, porque o nosso Cristo, ele vive, amém? Ele não está morto. E aqui nós estamos realmente lembrando do sacrifício qual ele padeceu por nós na cruz do Calvário, moendo ali o seu corpo, né, por nós, derramando o seu sangue em prol do perdão pelos nossos pecados. E ele então deixou essa ordenança. São duas ordenanças as quais ele deixou à igreja, e essa é uma das duas, que é que nós venhamos lembrar da sua morte, relembrar do sacrifício que ele fez por nós, até que ele venha. Amém, irmãos? E essa lembrança deve nos impulsionar a viver uma vida santa, que glorifica o nome de Deus, amém? A vivermos uma vida também no trabalho, no exercício da pregação do Evangelho de Cristo Jesus, e também viver uma vida de comunhão uns com os outros, e também viver na espera de que, assim como ele prometeu naquele dia da sua ascensão, foi ali dito pelos anjos, ele em breve vai voltar, amém, irmãos? Assim como eles o viram subir, nós o veremos outra vez nos céus, levando, né, a sua igreja, aqueles que são salvos, lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Então, a ceia do Senhor deve trazer esses quatro fatos, né, à nossa memória sempre, amém? Então nós vamos neste momento cantarmos o número 89, enquanto
enquanto é feita a distribuição dos elementos. Do teu pecado te queres livrar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Almejas todo maligno escapar, seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, aceita o dom de Jesus. Queres com tua vaidade acabar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Vícios, paixões, queres tu dominar, seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, aceita o dom de Jesus. Teu coração queres purificar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Todas as manchas te pode tirar, seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, aceita o dom de Jesus. Queres entrar no serviço real, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Queres também ser um servo leal, terás no seu sangue o poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, aceita o dom de Jesus. Alguém que Iraceá ficou sem pegar o pão ou do suco? Ninguém? Ok. Então, irmãos, neste momento, pedir ao irmão Manuel, ele vai se colocar de pé e vai orar, agradecendo ao nosso Deus pelo seu Filho que foi dado a nós para morrer naquela cruz, para perdoar os nossos pecados. Amém? Vamos orar. Sim, Senhor. Sim, Deus, tem misericórdia, Pai. Sim, Senhor.
Amém. A palavra de Deus diz: e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, fazei isto em memória de mim. Portanto, comamos. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Portanto, bebamos. Nós iremos agora nos colocar de pé, nós vamos cantar um hino, né, que cantamos algum tempo atrás. Estaremos cantando Digno é o Cordeiro, enquanto os irmãos fazem o recolhimento dos cálices. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, te adorar, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu,
venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Podem se sentar, irmãos. Bom, nesse momento eu quero convidar o irmão Alan. Ele falou que ia cantar um especial. Ele pode chegar. E logo após o irmão Alan, o irmão Maílson falou que quer dar um testemunho. Então ele pode chegar. Boa noite, irmão. Pediram para nessa noite eu cantar um especial. Cantar para a honra e glória do nome do Senhor. Sonhos além, vou lhe mostrar um mundo melhor que mudará seu caminho. Vou lhe falar de um só Deus que mudará a sua vida. Na cruz morreu, doou o seu sangue só pra curar suas feridas. E esse homem está aqui só pra te amar e pra dizer: vou lhe falar de um alguém que pode levar seus sonhos além. Vou lhe mostrar um mundo melhor que mudará seu caminho. Vou lhe falar de um só Deus que mudará a sua vida. Na cruz morreu, doou o seu sangue
feridas, e esse homem está aqui só pra te amar e pra dizer: pra que chorar, sofrer, se há um Deus que tudo pode por você? Pra que solidão? Deixe Jesus Cristo entrar no teu coração. Pode por você. Pra que solidão? Deixe Jesus Cristo entrar no teu coração. Amém. Boa noite, irmãos. Quero dar um pequeno testemunho ali. Falei com os homens na oração ali, o livramento que Deus deu para mim e meus companheiros de serviço quarta-feira na usina. Foi algo que só Deus pôde fazer por nós mesmos. Eu vou deixar um texto que depois eu fiquei meditando esse texto. Isaías 49, verso 15 e 16. Pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que essa se esqueça, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravado, e os teus muros estão continuamente perante mim. Quero agradecer a Deus, assim como eu compartilhei com os irmãos ali fora, compartilhar com a igreja em geral aqui. É um livramento que Deus me deu quarta-feira na usina. A gente chegou cedo lá e o serviço estava parado. Depois nós começamos a empilhar uma pia que já estava começada. E no final da pilha lá, todo mundo desceu de cima, algo que nunca acontece. Saqueiro é preguiçoso. Sempre fica em cima da pia, tem um ventilador lá, a gente fica lá no ventilador e desceram todo mundo. Ficou eu e meu parceiro batendo na caixa lá. E eu ainda falei assim: Carol, já precisa essa pia cair com nós aqui em cima? Ele falou assim: para com isso, mas você é boa, velho. Falei: nós pulávamos no ferro e pendurava, caía para baixo. Véio. Aí continuamos a trabalhar, eu sempre trabalho para um lado e trabalho para o outro. Aí eu acabei meu lado primeiro, começou o trabalho com o dele. Ele falou: Maius, dá uma ajuda aqui. Eu comecei a ajudar ele do outro lado. E quando eu olhei assim, eu falei: Caroço, corre que a pia está caindo. E foi algo, não sei como explicar, foi Deus mesmo, foi aquela coisa rápida que eu olhei ali, que se aquela pia, uma pia ela nunca cai o canto, ela sempre abre o meio. Estufou o meio lá embaixo, ficou aberta, nós descobriu a pia, e ela caiu só o canto que o rapaz estava empiando. Foi o tempo que nós corrimos de uma pilha para outra. Ela derramou tudo no chão, 10 mil sacos, e foi uma correria lá. As pessoas acharam que eu e meu parceiro, chama Alex, nós estávamos debaixo da sacaria, mas Deus, ele é maravilhoso. Ele nos guardou naquele dia ali. Ele foi um Deus maravilhoso, quando ele tem sido cada dia com nossas vidas. Eu só tenho que falar: Deus é bom demais para mim. Foi algo ali que a gente sai de casa, como eu falei com os irmãos ali, muitas vezes saímos de casa brigado com a esposa, com o filho, chateado com alguma coisa, e não sabemos o que nos espera no serviço, no dia a dia. E ali passou um filme na minha cabeça ali. Achei que poderíamos ali morrer ali, que se realmente ali aquela pia abre embaixo ali, seria só a mão de Deus, que ali não teria mais chance para nada. E eu não poderia estar aqui hoje contando esse testemunho, mas Deus, ele é bom demais. Deus, ele é maravilhoso. E os irmãos sempre confiem em Deus, não deixe jamais de confiar nele. Às vezes achamos que ele nos não deixou, mas nós esquecemos Deus, mas ele sempre está ali conosco. Poderia ter sido algo muito terrível mesmo. Nós estávamos 6 na pia, mas desceu os 4 que sempre trabalham naquele lado, caiu. Ficamos só 2 em cima, mas Deus, ele é maravilhoso em tudo que ele faz. Amém. Vamos nos colocar de pé, irmãos, e vamos cantar o último cântico desta noite. Cantor cristão, número 499. Tudo feliz.
morre a vida terreal, temos de deixá-la um dia, para irmos logo ao lar celestial, onde tudo é muito feliz. Vamos em Jesus ali, sua santa paz fluir, e com ele estar, seu rosto a contemplar, grande gozo desfrutar. Muitos são os males nesta vida aqui, temos de deixá-la um dia, alegria plena vamos ter ali, onde tudo é muito feliz. Vamos em Jesus ali, sua santa paz fluir, e com ele estar, seu rosto a contemplar, grande gozo desfrutar. A vitória certa que Jesus nos dá, hemos de gozá-la um dia. A peleja finda, calma nos virá, onde tudo é muito feliz. Vamos ver Jesus ali, sua santa paz fluir, e com ele estar, seu rosto contemplar, grande gozo desfrutar. Todos os remidos se conhecerão, sim, ali no céu um dia, na alegria santa sempre viverão, onde tudo é muito feliz. Vamos em Jesus ali, sua santa paz fluir, e com ele estar, seu rosto contemplar, grande gozo desfrutar. Está terminado o período de louvor. Pastor Misael tem a palavra. Deus é bom, amém, irmãos? Podemos dizer que já fomos abençoados pelos hinos e também um testemunho, né? De gratidão a Deus pelo livramento, né? Que Ele deu ao nosso irmão Maílson, amém? Eu sei que nós temos realmente muita coisa para agradecer ao nosso Deus, porque realmente Ele é maravilhoso para conosco. E alguns anúncios rapidinho, antes de nós entrarmos na mensagem, nessa noite. Queremos lembrar os irmãos, na terça-feira, às 19h30, nós temos culto lá em Ibitiúva, nossa congregação. Na quarta-feira, às 8 horas, aqui na igreja, nós estamos estudando a Epístola de Paulo aos Romanos. Na quinta-feira, haverá a reunião das mulheres e moças da igreja e também o chá de cozinha da irmã Paulinha, né, como as irmãs já estão sabendo, né? Então, às 19h30, na quinta-feira, haverá aí o chá de cozinha da irmã Paulinha. E na sexta-feira, nós teremos culto de oração às 8 horas aqui na igreja. No sábado, a reunião, o culto jovem, né? No sábado, às 19h30. E também, no domingo, 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. E 19 horas, culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Então, vamos estar todos nos nossos lugares, amém, irmãos? Todos servindo ao nosso Deus aí fielmente nas programações que se seguem durante essa semana. Já. Muito bem, irmãos. Então, sem mais, vamos à pregação da palavra de Deus nessa noite. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, livro de Oséias, capítulo 3. Oséias, capítulo 3, versículo 1 ao 5. Todo o capítulo. Né? Então, vamos lá. E o Senhor me disse: vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo, contudo, adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas. E comprei-a para mim por 15 peças de prata e um
e meio homer de cevada. E ele disse: tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirá, nem serás de outro homem. Assim também eu esperarei por ti. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, e sem príncipe, e sem sacrifícios, e sem estátua, e sem éfode, ou terafim. Depois tornarão os filhos de Israel, e buscarão ao Senhor seu Deus, e a Davi seu rei, e temerão ao Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Vamos ter uma palavra de oração. Pedir ao irmão José que nos eleve a Deus em oração. Oremos. Sim, Senhor. Sim, Deus. Amém. Podeis sentarmos? O livro de Oséias contém aí 14 capítulos e uma história maravilhosa. A história, resumindo tudo aí, depois você pode ler na sua casa, mas o resumo geral é de uma história onde Deus, Ele está amando a sua esposa, igreja, uma esposa infiel. Olha que coisa, né? E Deus, sendo Deus fiel, Ele não deixa de amar a sua esposa, mesmo sendo infiel. E Ele continua amando, Ele continua protegendo, Ele continua buscando realmente ter uma comunhão com a sua esposa. Então, o resumo da história do texto, né, do livro aí de Oséias, é justamente esse. Então, hoje à noite nós queremos meditar sobre o amor, tão grande amor de Deus para conosco. Amém, irmãos? Hoje, data propícia, né, para nós falarmos sobre isso, porquanto hoje nós comemoramos aí, celebramos a ceia do Senhor, lembrando justamente desse tão grande amor qual Deus tem nos amado. Amado, todos nós aqui, começar de mim aqui, até o irmão Otávio que está lá na porta, todos nós temos sido pecadores, temos sido muitas vezes infiéis ao nosso Deus, mas glória a Deus porque esse Deus, Ele permanece fiel. Amém, irmãos? Ele permanece fiel a nós, apesar da nossa infidelidade, Ele ainda assim permanece nos amando. Então o livro de Oséias é chamado aí no Velho Testamento, conhecido, né, como o livro do Velho Testamento, sendo o Evangelho segundo Oséias, porque de fato é isso, né? Ele mostra justamente o Evangelho de Jesus Cristo, ele mostra o amor de Deus para com o seu povo. O amor é o tema, né, sem dúvida a palavra-chave, o tema principal do livro de Oséias. O amor de Oséias por sua esposa o estimula a redimi-la, o estimula a purificá-la, a trazê-la de volta, a amá-la cada vez mais. Este amor, né, tão grande, que é o amor justamente que Deus tem para conosco. Amém, irmãos? Eu gosto demais, né? Eu sei, até passamos no domingo passado sobre esse texto na escola bíblica dominical, que é a parábola do filho pródigo. E ali Deus, né, ali sendo representado pelo pai deste filho, que está ali sempre à sua espera, sempre de braços abertos, esperando seu filho voltar. Amém, irmãos? Agora é interessante, né? A Bíblia não fala sobre isso, mas a gente acaba meio que viajando na história, e o texto ali fala sobre aquele bezerro cevado, que quando seu filho chega, ele manda matar o bezerro cevado, e às vezes eu fico pensando, será que aquele bezerro, quando seu filho saiu, ele pediu todos os seus bens, e ele saiu para a vida, para desfrutar dos prazeres que esse mundo oferece, que são destrutivos, será que não foi naquele dia em que ele saiu, o seu pai ali, com amor, esperança de que ele voltasse, será que naquele momento ele não falou, olha, separa um bezerro aí, porque eu tenho fé que esse meu filho vai voltar, e quando ele voltar nós vamos fazer uma festa. Amém, irmãos? Porque Deus, Ele é assim, Deus, Ele está sempre de braços abertos, Ele está sempre pronto para receber o pecador. Amém?
Nós vimos também no domingo passado sobre a parábola ali da ovelha perdida, e Jesus ali ensinando, né, aos fariseus e aos escribas, quem é que, tendo 100 ovelhas e uma se perde, não deixa as 99 e vai em busca daquela? E no final ele fecha o texto ali dizendo assim que há alegria, né, por ser encontrada aquela ovelha, e ele então diz assim, que alegra o coração dele, quando um ímpio, né, um perdido é encontrado, mais do que por 99 justos que não necessitam de salvação. É óbvio, ele não está dizendo ali que há alguém que não necessita de salvação, mas os fariseus e os escribas, os quais ele está ali debatendo, ele está falando justamente porque esse povo acreditava que eles eram santarrões, e que eles não necessitavam de perdão, eles não necessitavam de nada, e Jesus está mostrando justamente isso, e mostrando, né, a alegria que ele tem, por causa de um pecador que se arrepende. Amém, irmãos? Então Deus, ele de fato é um Deus de amor. Embora Oséias tivesse aqui justificativas até mesmo para se divorciar desta mulher, os irmãos se lembram, né, que no livro da lei havia um ponto que autorizava a separação, e era justamente a questão do adultério. Então, deixa eu explicar aqui, né? Quando alguém caía em adultério, a lei tinha ali o mandamento dizendo que aquela pessoa que adulterou, ela deveria ser apresentada ali diante da lei, dos homens da lei da cidade, e aquela pessoa era levada até fora da cidade e apedrejada até a morte. Aí o outro estava livre para casar, né? Então aí havia separação. Então Oséias, ele tinha como direito na lei de pegar essa sua mulher prostituta e até mesmo levá-la, né, a ser apedrejada. No entanto, irmãos, ele amou sem nenhum tipo de falta de amor. O amor dele excedeu todos os pecados, todas as coisas com que a sua esposa Gomer, né, fez contra ele. Agora veja, amado, Deus também age da mesma forma para conosco, a sua igreja. Amado, da mesma forma, vez após vezes, nós estamos contrariando a lei de Deus, os seus estatutos, nós estamos vivendo contrário à vontade dele, muitas das vezes até adulterando. Olha que a palavra adultério nas Sagradas Escrituras é usada em dois contextos. O primeiro contexto, de alguém que se deita com uma mulher ou com um homem que não é o seu ou a sua esposa. No segundo contexto, é usado aqui a palavra adultério nas Sagradas Escrituras para o povo de Deus que, ao invés de servir a Deus, de adorar a Deus, este único verdadeiro Deus, vai atrás de deuses estranhos. E a palavra de Deus diz que isso também é o adultério. Porquanto nós, a igreja de Cristo Jesus, nós somos a noiva de Cristo Jesus, a sua esposa, amém, irmãos? E deve então esta igreja, esta noiva, se manter pura, santa, imaculada para o seu Senhor, no caso nosso Senhor Jesus Cristo, amém, irmãos? Então veja que Oséias, apesar dos pesares, ele continuou firme. É um exemplo clássico do amor de Deus para conosco. A ordem do Senhor a Oséias, inclusive, foi para que ele mostrasse graça e que ele não reivindicasse os seus direitos. E foi justamente o que Deus fez por nós. Deus, sendo o Criador do universo, sendo esse Deus santo, 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 que não pode e não tem prazer no pecado, não pode nem mesmo contemplar o pecado, como a sua palavra diz. Mesmo assim, ele não se colocou no direito de até mesmo destruir a sua igreja, que tantas vezes falha, ou até mesmo no direito de desprezá-la, mas ele resolveu nos amar com um amor realmente imensurável. Amém, irmãos? E é justamente isso que nós vamos estar vendo aqui nessa noite. Então vamos lá rapidinho. Em primeiro lugar, o amor de Deus, nós vemos aqui no texto, baseado na história de Oséias, né, com a vida de Oséias, nós vemos que o amor de Deus, ele é um amor perdoador. Olha aí o verso 1 mais uma vez comigo, diz assim: e o Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo, contudo adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas. O amor de Deus é perdoador.
Deus é quem toma a iniciativa nesse drama, nessa história. E amado, da mesma forma como Deus falara ali com Oséias, a primeira vez para tomar uma mulher de prostituição, agora ele ordena a Oséias que a ame, e ame essa mulher, mesmo ela sendo infiel, mesmo ela sendo adúltera, ele a ame, e ame sem precedentes. Amém, irmãos? Assim Deus, ele nos ama. Nós vamos ver aqui rapidamente, neste verso, algumas lições importantes, né, com respeito a este amor. Primeiro, o amor de Deus, ele é perseverante. Amém, irmãos? Olha que o amor de Deus, ele é completamente diferente do amor humano. Eu gosto demais de 1 Coríntios capítulo 13, né, o hino de amor de Paulo. Paulo compôs ali um excelente, né, um lindo hino de amor. Interessante que quando nós lemos ali 1 Coríntios, nós vamos vendo que o amor o qual Paulo está descrevendo não é um amor humano. Não é um amor que muitas vezes nós sentimos para com a nossa esposa, até mesmo para com os nossos filhos. É um amor muito maior. É um amor de extremos. E é justamente esse amor que Paulo está descrevendo, é o amor de Deus, amém, irmãos? Que não leva em conta os problemas, que não leva em conta as afrontas. E este é o amor que Deus tem para conosco. Amado, Deus resolveu nos amar, apesar de nós não merecermos. Amém ou não? É uma decisão que ele tomou. Ele tomou essa decisão antes, inclusive, da fundação do mundo. Ele tomou a decisão de nos amar. Assim como Oséias não deveria desistir da sua mulher, mesmo diante das suas ofensas, da sua infidelidade, a mesma questão ali é representada na vida de Oséias, é o amor de Deus para conosco. E a palavra de Deus nos diz assim, que se nós o negarmos, Ele não nos negará, porque não pode negar-se a si mesmo. Amado, olha que maravilha, Deus nos amou com um amor perseverante. O amor de Deus é incompreensível, é imerecido também. Olha que a palavra de Deus, um texto bem conhecido nosso, Romanos 5,8, diz o quê? Mas Deus prova o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores. Sabe, eu vou colocar a minha versão para ficar melhor entendimento, trazer melhor entendimento. Mas Deus prova o seu amor para comigo, mesmo eu não merecendo. Mesmo eu não merecendo. É isso que Paulo está querendo dizer ali. Só que ele coloca uma palavra mais forte. Ele coloca assim, ó, sendo nós ainda pecadores. E o problema é que ali em Romanos 5,8 ele cita isso, e aí mais à frente em Romanos 6,23 ele cita, porque o salário do pecado é a morte. A morte. Então veja, amado, nós não merecemos o amor de Deus, e o que nós merecemos é a morte. O amor de Deus é um amor perseverante, mesmo a nós que somos deveras pecadores, miseráveis. O amor de Deus é também incondicional. Olha no versículo 1, ele diz assim: ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera. O amor de Deus é imerecido. Deus ama seu povo apesar das suas infidelidades e dos seus pecados. Amado, com certeza no dia de hoje você pecou. Não sou um adivinho, não sou igual como muitos aí fora, né? Ensinam que, olha, ele é profeta, ele está revelando. Eu estou revelando agora para você, né? É uma revelação, hein, gente? Que você pecou hoje? Não. Deixa eu contar um segredo para você, e depois eu vou fazer uma confissão. Você peca todo dia. Eu vou fazer uma confissão agora. Eu peco todos os dias. E mesmo assim, Deus continua me amando. Amém, irmãos? Ele continua me amando. O amor dele é incondicional com a nossa ação. O amor de Deus, ele é incondicional com respeito aos nossos desejos, às nossas vontades.
Ele nos ama, apesar de nós não merecermos. A ordem para Oséias aqui é amar a sua esposa infiel e adúltera, sua esposa Gomer. Ela que saiu de casa por vezes. Depois você pode chegar na sua casa e ler ali os primeiros capítulos, o 1 e o 2, né? Nós já estamos no 3, mas o 1 e o 2 já vai te deixar inteirado sobre isso. Por vezes aquele homem se casou com essa mulher, e por vezes aquela mulher, ela saía da sua casa e ela ia viver o adultério. Ela ia se deitar até mesmo com as pessoas ali por volta da sua casa. E por vezes Oséias deixou o seu lar, foi atrás daquela mulher, buscou aquela mulher de volta, por causa do amor o qual ela tinha para com ela. Ele a perdoava, ele a colocava de novo para dentro de casa. E amado, ele teve filhos com essa mulher, ele constituiu uma família com essa mulher. E simbolizando justamente isso, amado, por vezes nós pecamos, por vezes nós vamos contra Deus, mas o amor de Deus para conosco é incondicional. O amor também de Deus para conosco é sacrificial. Amém, irmãos? É fácil perdoar alguém? Não é. Tem um texto, inclusive, em Provérbios, agora eu não vou lembrar a referência, mas ele diz justamente sobre a questão de que é muito difícil um homem perdoar a traição de sua mulher. É raro isso. É quase bem mais fácil de encontrar mulheres que perdoaram a traição de seus esposos, mas é raro você encontrar um homem que perdoou a traição de uma esposa. É difícil. Agora veja que Oséias aqui, ele perdoou por vezes a traição da sua esposa. Isso não é fácil, amado. Perdoar inclusive a traição de um cônjuge, isso não é fácil. Mas Oséias aqui, ele demonstra que o seu amor para com a sua esposa ali era um amor sacrificial. Lembra que o amor de Oséias simboliza justamente o amor de Cristo para conosco. E o amor de Cristo para conosco, amado, foi sacrificial. Amém ou não? Seria muito mais fácil, até muito mais entendível, se quando o homem caiu em pecado no Éden, Deus houvesse mandado fogo do céu, destruído tudo, consumido com tudo e começado tudo de novo. Seria ou não seria? Nós ainda assim, nós não poderíamos dizer assim, não, mas Deus é um Deus injusto. Não, ele praticou a sua justiça. Teria praticado a justiça. Por causa do salário do pecado é a morte, pronto, acabou. Deus seria nada mais, nada menos que justo. No entanto, Deus não desejou somente ser justo, mas Ele também desejou ser amoroso, complacente, benevolente. Amém, irmãos? Graças a Deus, gracioso. Ele desejou ser tudo isso. Ele não deixou de praticar a justiça, mas no entanto a justiça, a qual era para recair sobre minha cabeça, sobre sua cabeça, Ele a executou através de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Amém, irmãos? Os nossos pecados foram imputados em Cristo Jesus, no momento em que Ele naquela cruz estava. E a palavra de Deus diz que o nosso pecado, o pecado de toda a humanidade, recaiu sobre Ele. Ele levou os pecados de todos nós, a fim de perdoar as nossas vidas, de salvar-nos da condenação do inferno. Amém, irmãos? Ele padeceu o sacrifício, a morte, o qual era para nós morrermos. Amado, o amor de Cristo Jesus é um amor sacrificial. O amor de Deus para nós é sacrificial. Ele nos amou a ponto de dar a sua própria vida. Imagina só Deus. Jesus Cristo é Deus, amém, irmãos? E Deus esvaziou-se do seu poder, da sua glória, tomou a forma miserável de um ser humano, se condicionou a uma matéria, veio a este mundo, viveu este mundo aqui durante 33 anos, padeceu a morte horrenda de cruz, para que eu e você pudéssemos ter vida, por amor a nós. Amém, irmãos? João 3,16, porque Deus amou a mim, amou a você, de tal maneira que deu
a sua vida por nós. Amém? Este é um amor sacrificial, o amor de Deus. O amor de Deus ainda é um modelo. O amor de Deus aqui é o modelo para o amor de Oséias. Olha ainda no versículo 1, diz assim: ama uma mulher amada de seu amigo e adulta, como o Senhor ama os filhos de Israel. O amor de Deus é um amor que deve ser modelo para as nossas vidas. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Deus não quer que nós vivamos o amor o qual o mundo tem aí. O amor do mundo é um amor egoísta, é um amor mesquinho. O amor de Deus não. O amor de Deus não busca, né? Paulo fala isso lá em 1 Coríntios 13. Ele não busca os seus próprios interesses. Veja, o amor de Deus não é um amor egoísta. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor de Deus é um amor que deve ser modelo para mim, modelo para você. Até mesmo quando nós temos problemas em nosso lar, com a nossa família, quando nós temos problemas no trabalho, com os amigos de trabalho, na escola, amado, o amor de Deus deve ser o exemplo. O amor de Deus deve ser aquilo que nós devemos ter nas nossas vidas e agirmos e reagirmos como Deus deixou o seu exemplo a nós. Segundo lugar, o amor de Deus, quinto lugar, o amor de Deus, ele é fiel. Amém, irmãos? Fiel. Olha só aí ainda, no verso 1. A parte final do texto ele diz assim: embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de passas. Amado, Deus ama os seus filhos, amém? Ele ama os seus filhos, apesar da infidelidade que nós temos para com ele. A infidelidade dos filhos de Israel não anulou, nem apagou o amor fiel de Deus por eles. Olha que durante toda a história de Israel, nós podemos resumir a história de Israel, do povo de Israel com Deus, da seguinte forma: Deus amando, Deus abençoando e o povo rejeitando. É bem assim. Nós podemos ver na história os vários exílios, inclusive, que a nação de Israel teve de passar, teve de suportar, por causa da sua infidelidade para com Deus, e Deus ali amando assim mesmo, por seu amor, não é um amor displicente, ele ainda amando e corrigindo, tentando trazer de volta este povo para ele. Então veja, o amor de Deus é fiel, apesar de nossa infidelidade. O amor é fiel, o amor fiel de Deus é que serviu de suporte para Oséias continuar casado com Gomer, sua esposa. Amado, o amor fiel de Deus deve servir para nós também de suporte, para que nós continuemos vivendo o nosso matrimônio. Amém ou não? Veja, eu estou dando estudo aí para 2 casais, né, que vão casar, daqui a pouco para um terceiro. E sabe o que eu falo para eles sobre casamento? Eu falo assim, gente, escuta bem aí, vê se eu estou certo. Casamento é uma bênção. Amém ou não? Amém ou não, gente? Vixe, isso aí vocês podem falar amém, né? E eu falo assim, aí eu começo a falar assim para eles: olha, vocês nunca vão ter problema. Nunca. Sabe, tudo aquilo que você pensou, aqueles filmes que você assistiu, né? As moças, né? Eu falo assim, sabe, você ficava sonhando o príncipe encantado que ia vir naquele cavalo branco, sabe, tudo aquilo? E aquilo lá é verdade. É assim que é o casamento? Não é. Então eu não falo assim. Eu falo assim, sabe aquele príncipe encantado que vinha no cavalo branco? Você vai acabar descobrindo que é um jumento com um sapo em cima. E você não vai saber quem que é o jumento. Porque casamento, muitas vezes, nós vamos padecer problemas. Verdade ou não é? Aquele casal que fala assim: não, pastor, eu nunca tive um probleminha com a minha esposa.
Eu nunca tive um probleminha com meu esposo. Eu saio até de perto. Porque Deus pode mandar um raio e fulminar na hora. É assim? Então o casamento, amado, tem problemas. Sabe o que faz a gente permanecer casado, o que faz a gente permanecer amando, o que faz a gente permanecer lutando pelo casamento, sabe o que é? É o amor de Deus que foi derramado sobre nossas vidas. Amém, irmãos? Você pode ver que nesse mundo aí fora é muito fácil um casamento chegar ao fim. Por quê? Porque não há o amor de Deus, as pessoas não conhecem o amor de Deus sobre suas vidas. Mas nós somos diferentes, amém ou não? Nós somos servos de Deus, nós conhecemos de fato o amor de Deus. E nós então temos o suporte, né? Como suporte, o amor de Deus revelado em nossas vidas. E aí nós podemos amar, mesmo não sendo muitas vezes amados. Mesmo muitas vezes não sendo amado. Veja que a palavra de Deus, inclusive, ela não impõe uma condição. Ela não diz para nós amarmos somente aqueles que nos amam. Ela não diz para a gente amar somente aqueles que nos querem bem, mas olha que ele diz para nós amarmos inclusive os nossos inimigos, aquele que nos maltrata, aqueles que nos perseguem. Olha só, o amor de Deus é diferente ou não é? Com certeza, amém, irmãos? O texto ainda diz aí sobre essa questão, né, de Deus ser fiel. A sua fidelidade aqui com o seu povo é apesar da rejeição. É apesar deste povo se adulterar até mesmo com falsos deuses. Quando no final do texto aí nós encontramos, né, verso 1, final do verso 1, nós encontramos ele falando ali, eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uva. O que Oséias aqui está escrevendo, que Deus quer dizer para nós aqui, é que o povo de Israel por vezes, amado, adorava a deuses estranhos. Eles adoravam a Baal, e esse Baal é interessante na Bíblia. Parece que há várias reencarnações de Baal, né? E cada vez Baal é alguém. E amado, em uma destas ocasiões que Israel estava servindo Baal, está lá em Jeremias capítulo 7, versículo 18, fala justamente sobre a questão de ali, eles estarem ofertando estes bolos de passas de uvas a essa deusa que eles ali adoravam. E amado, o que Deus quer de nós, o que Deus quer falar aos nossos corações, é que nós precisamos ser fiéis sempre, amém ou não? Assim como Ele é fiel com nós também devemos ser fiel a Ele, independentemente da circunstância em que nós estejamos vivendo. Segundo, o amor de Deus é redentor. Olha o versículo 2, ele diz assim: e comprei para mim por 15 peças de prata, e um homer meio homer de cevada. O amor de Deus, ele é redentor, ele é expresso apenas, não é expresso apenas em palavras, mas sobretudo em ação. Amado, ninguém, escuta bem o que eu vou falar, ninguém daria valor algum para Gomer. Vou te contar por quê. Apesar de Gomer ser uma prostituta, e normalmente a gente olha, né, prostituta deve ser umas mulheres bonitas, né, lindas. Só que Gomer aqui, ela está em fim de carreira. Ela não é uma mulher bela. Amado, o pecado nos destrói em todos os pontos que você imaginar, inclusive fisicamente. Você já pegou uma foto sua antes de você entregar sua vida a Jesus? Você tem lá na sua casa aquela foto assim? Você tinha lá, hoje você deve ter seus 40 anos, né? 50, vamos pôr aí, 50. E aí você tinha aqueles seus 20 anos, só que você era perdidão no mundão, mas você tinha 20 anos. Você tem uma foto assim lá em casa? Quem tem essa foto aí? Ih, mas você era bonito, não era? Parecia o cão chupando limão, de tão feio. Eu já falei para os irmãos aqui, qualquer dia eu vou pegar essa foto lá na minha mãe, e eu vou trazer para cá, vou bater uma foto e vou mostrar para os irmãos. A minha mãe, mais meu pai, meu avô zoava, eles falavam assim, parecia Lidu e Kung Fu, não sei quem que é,
Mas eu só sei que devia ser feio demais, porque meus pais, quando eram perdidos, era horrível. 2 magrelos. Fumava 1 pacote de cigarro por dia. Quanto que vem? Quantos maços vem naquilo lá? 10. Então você imagina, por dia, os 2 fumavam 10 maços de cigarro. Estou brincando não, gente. Era magro. Parecia só a capinha do contrafilé. Gente, depois se converteu. Hoje minha mãe está com, se não me engano, 65, 67 anos. Eu sou ruim com esse negócio de aniversário dos outros, tá? Mas até hoje, minha mãe está muito melhor do que quando ela tinha lá seus 25 anos lá atrás. 20 anos, sei lá o quê. Porque Deus, Ele faz maravilha na nossa vida, amém, irmãos? Quando Jesus, Ele nos salvou naquele estado ruim, horrível que nós estávamos. O pecado estava nos destruindo por dentro e por fora. Nós estávamos acabados realmente. Mas, amado, nós não valíamos nada. Até hoje nós não valemos. Se eu valho alguma coisa hoje, é por causa de Cristo Jesus, amém? Por causa de Cristo, não por causa de mim mesmo. Mas veja, amado, Gomer não valia nada. Ela estava agora sendo vendida. Ela que anteriormente deveria ter ganhado algum dinheiro com a prostituição na sua juventude, agora no final de carreira ela estava sendo vendida como escravo, e ninguém queria dar nada por ela. Essa é a realidade. Sabe o preço o qual nós encontramos aqui nas Sagradas Escrituras, falando que ela foi comprada, Oséias comprou ela por esse valor? Era muito menos do que um escravo valia naquela época. Um escravo naquela época valeria pelo menos 30 moedas de prata. Olha só, Oséias comprou ela com 15 peças de prata, metade, 1 homer e meio de cevada. Olha aí. Olha como é que o negócio estava ruim, né? Para ela. E ele foi quem deu o maior preço. Ele arrematou com isso aí. E eu te garanto que ele pagou muito mais do que o último que tinha dado algum lance, se é que alguém tinha dado algum lance. Amado, o simbolismo aqui de que Cristo Jesus, Ele nos remiu. E, amado, Ele pagou um grandioso preço por nós, que não valíamos nada. Nada. Hoje o que nós relembramos aqui, a morte de Cristo por nós. Irmãos, se nós olharmos com sinceridade para a cruz de Cristo e olharmos em nossa vida, todos nós aqui iríamos pronunciar a mesma frase. Por quê? Se eu não valho nada. Essa é a pergunta que ia ficar. E essa é a pergunta que deve ficar. Mas, amado, o amor dele foi um amor redentor. O amor redentor, ele valorizou aquilo que não tinha valor. Ele agregou valor àquilo que era completamente desvalorizado. O amor redentor investiu em quem o pecado havia desprezado, em quem ele havia destruído. Olha só. O amor redentor do nosso Senhor Jesus Cristo. O pecado rouba o valor das pessoas, enquanto o amor de Deus investe nelas. E é importante, irmãos, lembrarmos que Deus nos comprou não com prata ou com ouro, mas com o sangue do seu único Filho, Jesus Cristo. Amém, irmãos? É o que está dito lá em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Ele não nos comprou com prata ou com ouro, Ele nos comprou com algo muito mais valoroso. O sangue do próprio Deus foi derramado na cruz do Calvário, por mim, por você. O sangue do próprio Deus. Algo muito de maior valor. Terceiro, o amor de Deus é disciplinador. Olha só aí no versículo 3. Ele fala assim: e ele diz: tu ficarás comigo muitos dias. Não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim também eu esperarei por ti.
O amor de Deus, amado, é disciplinador, ele exige mudança de conduta. No entanto, amado, nós somos salvos, lavados pelo sangue de Cristo Jesus, mas ele exige que nós tenhamos uma mudança de vida. Amado, o amor de Deus, a salvação de Cristo Jesus, o Espírito dele que entrou, habita em nossas vidas, deve fazer com que nós tenhamos mudança de vida. Não dá para dizer que é salvo em Cristo Jesus e viver do mesmo jeito do passado. Aonde entra a luz, o que acontece com as trevas? Vai embora. Se olhar lá para fora, você vai ver que tem um pouco de trevas lá. Mas aqui dentro nós estamos na luz. Amém ou não? E aquele que está em luz, ou aquele que está na luz, a sua vida não deve ter nem um pouquinho, nem um resquício de trevas, porquanto essa luz é muito mais forte do que nós aqui estamos contemplando, porque essa luz é Jesus, amém? Ele é a luz do mundo. Então, amado, este amor, ele é um amor disciplinador. Olha que ele trabalhou, Deus ali trabalhava na vida de Gomer. Oséias ali colocou condições, como ele representando Deus, ele colocando ali condições para que haja mudança, haja uma transformação. Amado, a maior prova do arrependimento é a obediência. Amém ou não? A maior prova do arrependimento para com Deus é a obediência. Quando nós então entendemos o Evangelho de Cristo e vemos que nós não valíamos nada, que nós estávamos realmente indo caminho largo, passadas largas para o inferno, e nós então olhamos para a cruz de Cristo, nós vemos que Deus, esse ser onipotente, transcendente, morreu ali por nós, sem nós merecermos, e Ele era o único que poderia nos salvar, e Ele deu a sua vida por nós. E quando nós então entendemos e nós recorremos a Ele, pedindo para Ele salvar a nossa alma, porque nós não queremos perecer no inferno, isso deve fazer com que em nós haja uma força tão grande, um desejo tão grande, de viver uma vida que glorifica a Ele, abandonando todos os pecados, todas as coisas ruins que há em nossa vida. Amém, irmãos? Deve. O arrependimento, a maior prova de arrependimento é a obediência. O que é que Deus espera de mim e de você, como alguém que diz que entregou a vida a Jesus? Obediência à sua palavra. Amém, irmãos? Obediência. O amor disciplinador implica também promessa de reconciliação. Olha no versículo 3, ainda diz assim: Ele disse: tu esperarás por mim, assim também eu esperarei por ti. E olha só, o amor disciplinador de Cristo por nós, Ele também nos reconcilia com Deus, amém? O que é que nós estamos esperando nessa terra? Se não esperando aquele que está esperando por nós na glória eterna. Amém, irmãos? É o que nós estamos esperando. Nós ficamos aqui neste mundo, a noiva de Cristo, a igreja está aqui esperando a volta do noivo. Amém ou não? Inclusive foi o que nós falamos aí no período de ceia. A ceia deve nos remeter a isso. Ele disse: fazei essas coisas até que eu venha. É esperar a volta de Cristo Jesus. Gomer foi privada dos privilégios na relação conjugal com seu marido aqui. Essa disciplina, entretanto, tinha como propósito a restauração de sua fidelidade ao seu verdadeiro marido. Amado, o que nós estamos fazendo nessa terra? Nós estamos esperando Cristo voltar. Enquanto isso, nós estamos sendo trabalhados, nós estamos sendo moldados, nós estamos sendo edificados, para que quando Ele venha, Ele encontre a sua noiva preparada. Amém, irmãos? Encontre a sua noiva preparada, para que Ele então possa ter com a sua noiva a reconciliação, a união e a união eterna. Amém? A união eterna. Gomer deveria esquecer-se dos seus amantes e esperar por seu marido. O marido, por sua vez, esperaria por ela. A disciplina não é para nos afastar de Deus. Os problemas que nós enfrentamos nesta vida não é para nos deixar longe de Deus, revoltado contra Deus, senão para nos aproximarmos dele a cada vez mais. Amém, irmãos? Cada dia mais. O amor disciplinador inclui a privação de privilégios.
Olha no versículo 4, a parte A do versículo diz: porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício. Israel seria levado ao cativeiro, cairia nas mãos dos poderosos assírios, seria mais uma vez exilado. Os filhos de Israel perderiam a sua liberdade política, a sua soberania nacional, a sua terra. Mas, amado, em terra estranha, eles teriam governantes que não seriam os seus patriotas, ou aqueles que são da sua própria nação. Eles não teriam direito até mesmo ao culto ao Senhor, mas tudo isso Deus os privando, para fazer com que eles abrissem os seus olhos sobre os seus erros, e eles então retornassem a servir a Deus. Perderam privilégios. Amado, quantas vezes nós, como igreja de Deus, estamos caindo em pecado, estamos vivendo vida em pecado, nós estamos perdendo privilégios. Sabe que Deus tem preparado para a minha vida e para a sua vida? Inúmeras bênçãos. Sabe por que na grande maioria das vezes nós não a recebemos? Porque nós estamos vivendo contrário à vontade de Deus. É bem simples. É bem simples. O amor disciplinador requer também o abandono de toda a prática de idolatria. Ainda no versículo 4, aí, a parte B, ele diz assim: sem colunas, sem estola sacerdotal ou ídolos no lar. Israel seria levado para o cativeiro por causa da sua idolatria. Todas as vezes que o povo de Israel foi levado em exílio, foi por causa que ele tinha se tornado um povo idólatra. Tinha se esquecido do verdadeiro Deus e estava servindo a deuses pagãos. Amado, será que nós, na nossa vida, nós estamos precisando todos os dias, constantemente, de sofrer, para que Deus nos mostre que Ele é o único digno de ser adorado? Que de fato, amado, o amor dele tão grandioso para conosco não é suficiente para que nós lembremos de adorar a Ele somente? Eu gosto demais do texto lá de Josué 24:15. Josué olha para o povo e fala assim: olha, eu já fiz a minha resolução aqui, e agora vocês fazem a de vocês. Vocês escolhem aí, se vocês vão adorar aos deuses dos amorreus, dos heteus, dos girgazeus, em cuja terra vossos pais habitaram, vocês escolhem, ou se vocês vão adorar ao único verdadeiro Deus. Porém, eu e a minha casa, o que ele fala? Serviremos ao Senhor. Amado, Josué já tinha comprovado que os deuses destes povos para trás não valeram de nada para eles. Lembra, foram os povos que eles foram entrando na terra, guerreando contra eles, consumindo. A grande maioria desses povos não existem mais, e os seus deuses não valeram de nada para eles. E agora Josué fala assim: vocês que sabem, nós já tivemos a vida toda aí no deserto, 40 anos, caminhando e vendo que esses deuses aí não puderam fazer nada para os seus adoradores, e o nosso Deus, ele sobressaiu sobre todos eles. Ele nos manteve vivos durante 40 anos peregrinando para o deserto, nos deu esta imensa terra que mana leite e mel, e agora vocês escolhem, o que vocês querem fazer? E amado, a mesma escolha Deus ainda dá a nós até hoje. Amado, Deus tem cuidado de nós, Deus tem protegido de nós, Ele tem sido a nossa suficiência, Ele é quem nos mantém, e até hoje Ele está assim esperando a sua decisão. Você vai adorar unicamente, exclusivamente Ele, ou você vai atrás de deuses que nada podem fazer por você? E a palavra de Deus diz sobre esses deuses: tem boca, mas não fala; tem olhos, mas não vê; tem mãos, tem pés, mas não anda. Em outras palavras, irmãos, eles não têm nada. Nada. Agora o nosso Deus, Ele é dono de tudo, e Ele pode todas as coisas. Amém, irmãos? Em último lugar aí, o amor de Deus, Ele é restaurador. Olha o versículo 5, ele diz assim: depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus,
e a Davi, seu rei, e temerão ao Senhor e a sua bondade no fim dos dias. O amor de Deus é restaurador, atrai a todos, inclusive aqueles que estão longe. Amém, irmãos? Ele é restaurador. Aqueles que buscavam os deuses falsos, os ídolos das nações, e se prostituíam com as suas abominações de idolatria, agora, no final do nosso livro, nós vamos ver que eles estavam buscando a Deus. O que foi que você fez no passado? Eu sei que aqui, talvez nós tínhamos pessoas que adoravam a tantos deuses diferentes, talvez alguns até que adoravam, né, a magia negra, diabo mesmo, literalmente. Mas o amor de Deus buscou você, trouxe você para Ele. Amém, irmãos? Trouxe você para Ele. O amor restaurador preserva também a aliança. Olha o versículo 5, a parte A diz: depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei. Israel pecou e caiu, mas é ainda povo de Deus. Amém, irmãos? Nós muitas vezes tropeçamos, nós muitas vezes caímos, mas ainda somos povo de Deus. Se tem algo que os batistas gritam, é que nós somos salvos para sempre. Amém, irmãos? Para sempre. Eu sei que tantas pessoas, não, você cai da graça. Olha, se você deixar de vir à igreja, você cai da graça. Amado, não existe salvo uma vez, salvo para sempre. Amém? Agora tem uma questão. Aquele que é salvo verdadeiramente, aquele que é filho de Deus, não consegue ficar longe de Deus. Amém? Não consegue ficar longe do Pai. O filho que ama o Pai não consegue ficar longe do Pai. Ele está sempre ali, sempre por perto, sempre buscando comunhão com o Pai. Amado, o amor restaurador aponta para uma gloriosa consumação. A parte B do versículo 5 diz: e nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Agora veja, amado, a aflição tinha o propósito de dirigir o povo de Israel ao Senhor, e com penitência tinham de esperar por sua bondade. Eles voltarão para o Senhor tremendo, não por causa do seu castigo e juízo, mas por causa da sua bondade. É a bondade de Deus que conduz o seu povo ao arrependimento, à salvação e à vida eterna. Amém, irmãos? É a bondade dele para conosco. É certo sim, amado, que quando nós ouvimos o Evangelho, nós entendemos que nós estávamos caminhando para o lago de fogo, que nós seríamos destruídos, que a ira de Deus estava sobre nós. Mas, amado, o que nos aproximou de Deus não foi a ira dele pelos nossos pecados, pela vida a qual nós vivíamos, mas foi justamente a bondade a nós revelada por Ele, através de Cristo, que pagou o preço por nós. Amém? Foi a bondade. Olha que se nós olhássemos somente ali a ira de Deus caindo sobre nós, nós iríamos até mesmo rebelar contra Deus. Mas o que ficou mais evidente foi a graça dele, o amor dele para conosco. Ele dizendo para nós: você não precisa fazer nada. Nada. Você só precisa me receber como seu único e suficiente Salvador. De fato, amado, nós não pagamos nada. Ele foi quem pagou por nós. Se não me engano, Colossenses 2, 14 e 15, aonde a palavra de Deus nos diz ali que, havendo de uma só vez pagado a cédula que era contra nós, cravando-a na cruz, todos os nossos pecados, tudo que nós devíamos. Esse tão grande amor de Deus para conosco. Irmãos, quão grande amor Deus tem tido por nós. Amém? Nós não somos merecedores, mas que nós devemos levar em consideração e a aplicação que nós precisamos ter em nossa vida é que este Deus que revelou para conosco tão grande amor, Ele deve ser amado por nós
cada vez mais. Cada vez mais. Nós devemos realmente viver de forma a glorificar, a exaltar o nome dele, em tremenda obediência à sua palavra. E que ele cumpra em mim, que ele cumpra em você os desejos dele e não nossos. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos pelo tempo qual nós podemos ter na tua casa. Agradecemos, ó Pai, por poder aqui louvá-lo. Agradecemos por podermos aqui celebrar a ceia do Senhor, relembrando esse tão grande amor o qual o Senhor teve para conosco, mesmo, ó Pai, sem merecermos, mesmo inúmeras vezes tendo sido infiéis, ó Pai, para com o Senhor tem permanecido fiel para conosco. Senhor, perdoa a nossa infidelidade, perdoa, ó Pai, os nossos pecados e ajuda-nos, fortifica o nosso espírito para que nós possamos realmente honrá-lo com todo o nosso ser, glorificá-lo, exaltá-lo, ó Pai, com as nossas vidas, e que, ó Pai, nós possamos amá-lo cada vez mais, assim como o Senhor tem nos amado, com um amor realmente inesgotável. Nós pedimos também ao Senhor nesta noite, que o Senhor, ó Pai, venha nos despedir para os nossos lares, protegido, amparado por suas santas mãos, que o Senhor, ó Pai, possa abençoar a cada um desses irmãos que aqui estiveram. O Senhor sabe, ó Pai, a necessidade de cada um, o Senhor sabe, ó Pai, o desejo de cada um, que o Senhor os conceda segundo a tua vontade, porquanto o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. E dá-nos, ó Pai, uma boa semana na sua santa presença. Em nome de Jesus é que nós te pedimos, te agradecemos, com perdão dos nossos pecados. Amém e amém. Ok, irmãos, assim nós encerramos o culto nessa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um. E lembre, Deus tem amado você com um amor imensurável. Amém? Ame Ele cada vez mais. Se dedique a viver por Ele. Deus abençoe.